Olá, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Luiz Eduardo Viotti, eu sou o Managing Director daqui do Dynamics no Brasil. Eu estou aqui com o meu colega Antônio Andrade, analista de mobilidade, para que a gente possa te apresentar um pouco mais sobre a nossa empresa. Vamos lá, pessoal. Aqui o Dynamics é uma empresa que foi fundada na Suíça e há cerca de 2 anos e meio atrás, e que há 1 ano e meio eu trouxe para o Brasil. Eu os conheci quando eu estive estudando lá em Lausanne. E a ideia é que a gente consiga, através do Big Data, trazer um conhecimento acumulado sobre o comportamento de mobilidade de milhões de pessoas. A gente usa algoritmos de Big Data e Machine Learning, que são aliados a uma ciência denominada física social, que é algo bastante atual, academicamente falando. Então, a gente consegue analisar desde um país inteiro até uma área específica de análise, para que a gente possa assegurar com bastante precisão como as pessoas se moveram em qualquer período de tempo. Com isso, o nosso propósito enquanto empresa é gerar inteligência sobre a mobilidade de milhões de pessoas para o suporte à tomada de decisão. Através do Big Data, por meio do Big Data, a gente pretende democratizá-lo e simplificar o uso de soluções móveis, proporcionando decisões baseadas efetivamente em dados. Esse é o nosso propósito. Vamos lá? Hoje a gente tem diversos métodos utilizados já há bastante tempo, alguns deles há mais de 50 anos, para que a gente possa inferir estatísticas sobre deslocamento de pessoas. A gente entende que esses métodos continuam sendo válidos, eles são utilizados em grandes cidades, em grandes metrópoles, e por grandes clientes potenciais, sejam governo ou sejam entidades privadas, métodos que vão desde a pura contagem de volume de pessoas, pesquisas na rua, câmeras, que permitem ter um grau de assertividade razoável sobre os deslocamentos e os volumes de pessoas. A questão é que, hoje em dia, a gente acredita que existem, com o advento do Big Data, com a possibilidade de computação em nuvem, com a queda do preço de processamento de dados e com a evolução, obviamente, de todas as técnicas de machine learning, etc., existem outras formas mais inteligentes, mais rápidas e mais completas para que a gente possa conhecer esse comportamento e, a partir daí, tomar a decisão. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos lá? A nossa solução, basicamente, ela se inicia quando a gente faz um contrato com uma operadora de telefonia móvel. Aqui no Brasil, a gente já tem um parceiro já desde o início, e a gente passa a obter dados dessa operadora. Aqueles dados são chamados Call Detailed Records, que são os CDRs, que basicamente eles transmitem uma informação muito poderosa, que é a localidade de onde foi feita a chamada, onde foi utilizado os dados do aparelho celular, e essa localidade com uma hora, com o exato instante que aquele dado foi gerado, é o início de todo o nosso processamento. Então, a gente tem basicamente 3 fases de processamento. Uma primeira fase, a gente recebe essa quantidade enorme de dados nos nossos servidores, a gente passa por um algoritmo de limpeza mais filtragem, em que a gente extrai daqueles dados efetivamente aquilo que é relevante para fins de mobilidade. Então, a gente costuma dizer que a gente utiliza somente 10% dos dados que a gente recebe, mas esses 10% dos dados, eles representam 100% das necessidades de mobilidade para as nossas análises. Então, passada essa primeira fase, onde a gente tem realmente dados relevantes de mobilidade, a gente passa para uma segunda fase, que é o nosso grande diferencial, que é a fase de reconstrução de trajetórias. Então, vocês imaginem que, ao obtermos os dados que vêm das antenas, essas antenas têm uma distância entre elas que pode variar de 300 metros até 2 quilômetros em estradas, etc., existe, obviamente, uma defasagem aí, espacial de por onde essas pessoas trafegaram entre essas 2 ou 3 antenas, à medida que ela vai trafegando. A nossa tecnologia de reconstrução de trajetórias, que é baseada em machine learning e em física social, a gente consegue inferir com muita precisão qual é efetivamente o caminho traçado por essas pessoas ao longo da sua trajetória, mesmo que haja um distanciamento entre as antenas. Então, a gente consegue, se vocês olharem esse desenho acima, sair de um desenho que é como se fosse uma mancha para uma precisão muito maior sobre as localidades, sobre efetivamente as trajetórias. Aí a gente vai, em seguida, a gente utiliza essa informação para a gente fazer a projeção dessas trajetórias em cima da malha viária. Essa projeção em cima da malha viária nos dá com bastante assertividade, através de machine learning,
a gente, como se a gente tivesse soltado, vamos chamar assim, entre aspas, milhões de agentes virtuais, com todas as restrições que uma malha viária tem, para que a gente possa inferir com muita propriedade exatamente por onde que as pessoas passaram naquela hora e para onde elas foram, de onde elas vieram. Né? Basicamente, na solução, ela se comporta dessa forma. A gente tem esses 3 blocos de algoritmos que nos permite apresentar de formas distintas o resultado dos nossos trabalhos, como a gente vai falar logo em seguida. Em resumo, a gente acessa milhões de pontos de dados gerados por usuários de telefonia móvel, e aí entra a expressão anônimos e agregados, isso é muito importante, nós vamos falar um pouco de LGPD. A gente aplica técnicas avançadas de Big Data e Machine Learning para que a gente possa gerar aí informações muito poderosas sobre a mobilidade das pessoas. Então, em linhas gerais, é isso que a gente faz, e aí vamos entrar um pouco mais no detalhe logo em seguida. Qual que é a nossa proposta de valor efetiva, né? A gente entende que tanto o prazo quanto o custo de um trabalho, de um projeto realizado com a tecnologia da Kido, você consegue oferir benefícios. Você tem um menor prazo para obtenção dos resultados e um custo por pessoa pesquisada infinitamente inferior ao custo das formas tradicionais de coleta de dados que a gente tem hoje, né? A gente tem muita precisão e assertividade, então a gente tem maior precisão nos resultados devido ao grande volume e representatividade da amostra obtida. Imaginem vocês, a gente tem hoje 4 operadoras grandes de celulares no Brasil, todas elas na faixa de 25%, uma com 30%, outra com 20%, mas na média 25% de market share. Em qualquer uma delas que nos forneça dados, a gente tem com uma delas um acordo já. Eu estou falando de ter dados de 25% da população, que hoje a penetração de telefonia celular no Brasil é mais do que 100%. Né? Então, a forma de escalar isso para o total da população é muito mais precisa e mais segura do que qualquer outro tipo de pesquisa que a gente que são utilizadas hoje no Brasil ou no mundo com o mesmo objetivo. E não menos importante, por último aqui, a flexibilidade. Essa plataforma ela gera automaticamente matrizes e a gente tem aí também uma API para exportação de resultados, o que facilita bastante o manejo dos dados, mas eu agregaria aí também o fato de que a gente, diferentemente da realização de pesquisas tradicionais, a gente consegue voltar no tempo, né? Então, a gente tem acesso a dados retroativos. Então, se o nosso cliente quiser fazer uma comparação do que está acontecendo hoje ou nas próximas 2 semanas com o que aconteceu nessas mesmas 2 semanas de 1 ano ou de 2 anos atrás, a gente consegue fazer essa comparação, o que, é claro, não é viável você fazer, a não ser que você tenha realizado pesquisas exatamente nesse período lá atrás. Então, essa flexibilidade também de análise é um grande diferencial da nossa tecnologia. Vamos lá? Falando um pouco de privacidade, como eu falei já um pouco antes, a gente trabalha somente com dados anônimos e agregados. A gente não tem interesse em conhecer o indivíduo. Não é a nossa vocação. A nossa vocação é estatística, então a gente quer trabalhar com volumes enormes de dados. Então a gente tem diversas formas de fazer isso. Uma delas é só trabalhar com dados que a gente só recebe da operadora, dados anonimizados, e dados agregados são os dados que a gente demonstra para os nossos clientes. Então, se em qualquer momento a gente tiver uma célula, por exemplo, uma matriz de origem e destino que tenha, vamos dizer, menos de 10 pessoas que tiveram aquele mesmo comportamento, não vai aparecer nessa matriz de origem e destino. Isso é uma das aplicações práticas da nossa tecnologia. Outra é que a gente, em nosso banco de dados, a gente só tem um hash number, como você pode ver aí na tela, que identifica um usuário único. Então, a gente já recebe esse usuário único com um hash number que é criado através de criptografia, com cerca de 15 dígitos. E, portanto, a gente está 100% aderente à LGPD no Brasil. A gente já nasceu compliant com a GDPR, que é a LGPD global, vamos chamar assim, europeia, né? E a LGPD basicamente diz que os dados anonimizados não são considerados dados pessoais para os fins dessa lei. Então, a gente já parte dessa premissa. E a gente tem, vamos dizer assim, a privacidade dos usuários no nosso DNA desde a nossa criação. Vamos lá? A gente trabalha basicamente em 4 segmentos de negócio. Um segmento de Smart Cities, em que a gente trabalha com mobilidade, segurança, desenvolvimento urbano, saúde. Estamos, nesse momento, fazendo um projeto em Madrid com apoio à prevenção do contágio, da Covid. O segundo bloco seria Location Intelligence, em que a gente trabalha bastante com marketing out of home, painéis, medição de audiência, né? Traffic Measurement, ou seja, medição de tráfego não só nas grandes cidades, mas principalmente também
em locais onde você pretende abrir uma nova unidade do seu varejo ou abrir um desenvolvimento imobiliário. O terceiro bloco, que hoje o nosso carro-chefe é o Smart Mobility, e que é efetivamente a gente gerar inteligência para a tomada de decisão para gestores de rodovias e para gestores de áreas densamente populadas, como metrópoles que estão fazendo seus planos de mobilidade, por exemplo, né? E outro bloco, outro vertical que a gente atua é no turismo, em que a gente tem aí clientes que têm interesse em hospitality, em pontos de interesse, em eventos, tudo que tem a ver com o deslocamento de grande massa populacional em busca de eventos ou de localizações turísticas. A gente traz isso para o Brasil, que obviamente é um país que tem muito potencial turístico inexplorado, e que, no nosso entender, ainda tem muito ainda que avançar em termos de gestão do turismo baseado em dados também. Próxima. Em termos de entregáveis, a gente tem diversas plataformas que ao adquirir o acesso, você tem completa visualização de filtros e para poder cortar esses dados da forma que você melhor julgar. A gente pode gerar relatórios detalhados com análise também sobre o trabalho realizado, e os dados são 100% exportáveis para a sua própria base de dados, para que você possa utilizar nos carregamentos que você deseja fazer nas suas próprias aplicações, né? Então, é bastante flexível essa utilização também. Vamos lá? Como é que são os modelos de contratação? A gente tem algumas variáveis de precificação, que envolvem a área de análise de população abrangida, número de localidades analisadas, principalmente no varejo, na questão de turismo, período de dados entregáveis. Essas são as 4 grandes variáveis de precificação, mas a gente tem 2 tipos de modelo de projeto. Um é um projeto específico, quando você não solicita uma análise, porque você tem um contrato que exige que você faça uma análise mais aprofundada de uma determinada região, para um plano de mobilidade, ou para atender um determinado varejista que quer abrir lojas em uma determinada região, por exemplo, ou um determinado ponto turístico. Você quer fazer uma análise uma vez só. Então, é um projeto específico. Outro, se você tem uma necessidade recorrente de utilização desse tipo de informação, a gente tem um plano também de assinatura mensal, em que você pode contratar por 1 ano, 2 anos, com recorrência mensal, os dados daquela região que você tem interesse de analisar, e essa região pode ser tão pequena quanto uma cidade, tão grande quanto o Brasil inteiro. Vamos lá? Finalmente, os nossos clientes e parceiros, né, que nos trouxeram até aqui, a gente tem diversos clientes aí no Brasil já, empresas de engenharia de tráfego, como a Plano, como a Comap, como a Polo. Já fizemos projetos para a Belo Tour, em Belo Horizonte, o Banco Santander é um cliente nosso na Espanha, a Indiamind é um outro cliente nosso aqui no Brasil também, a CCR, Segitur, como se fosse a Embratur espanhola, e o IFC, que é o International Finance Corporation do Banco Mundial, já nos contratou para 2 projetos aqui no Brasil também. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês, espero que vocês tenham curtido, conhecer a Kindo, estamos à disposição. Eu sou, geralmente, diretor-geral da Empresa Brasil, o Antônio está conosco, que é o analista de mobilidade. Aí estão as fotinhas também do nosso CEO, que é o Inácio, do Alberto e do Bilal. Muitíssimo obrigado ao CEO, o Inácio, o Alberto e o Bilal, que são nossos vice-presidentes que ficam sediados na Suíça. Muitíssimo obrigado pela atenção, estou à disposição de vocês. Um abraço, tchau.